Bom dia, muito bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma das nossas lives do nosso Clube do Livro, para continuarmos aprofundando no livro Não Começou Com Você, do Mark Woolley, aprofundando ensinamentos importantíssimos em relação aos conhecimentos sistêmicos, constelação familiar, hipnose sistêmica, terapias que tratam dos relacionamentos, de traumas, questões familiares, que é uma linha extremamente importante do nosso trabalho. E os terapeutas que querem fazer a diferença na vida das pessoas precisam desses conhecimentos, porque a fonte de muitos problemas vem dessas causas raízes que nós precisamos olhar e trabalhar. Então vamos ter uma conversa mais profunda hoje sobre a conexão com a nossa mãe, tá? Então vamos começar fazendo uma triagem aí com vocês, que é bom vocês terem essa autoconsciência, ok? Se eu perguntar para vocês aqui, de 0 a 10, quanto você sente, como que você sente que está o seu nível de conexão com a sua mãe? Qual o primeiro número que vem para você? Digita o primeiro número que vem, sem ficar racionalizando. O primeiro número que vem para você espontaneamente. Esse é o número mais real da situação mesmo, né, energética. Como está o seu nível de conexão com a sua mãe? Tá? 9, 10, 8, 5, 6, 8, 9, 7. Vai lá, põe seu número aí. Coloca seu número aí. Trabalha esse autoconhecimento. Que número veio para você? 8. Até que o pessoal aqui tá melhor. Então as notas boas aí. Beleza. Aí a gente precisa ter uma reflexão sobre isso, em relação à conexão com a mãe. Muitas pessoas levam em consideração essa coisa de conexão, ou essa coisa de tomar os pais também, igual fala. Muitas pessoas correlacionam isso com a convivência física. A convivência física, do tipo, eu vejo sempre a minha mãe, estou sempre perto dela, nós estamos juntas o tempo todo. Nem sempre isso é um bom sinal, tá? Até se tem muito contato, muita proximidade, pode ser um sinal de que no nível energético, no nível emocional, espiritual, tem um rompimento. Aí esse contato excessivo é uma busca por esse restabelecimento de conexão num nível mais profundo. Aí se torna uma dependência emocional. Quando é uma dependência emocional, não é um tipo de conexão construtiva. Tá? E também, por exemplo, existem casos de pessoas que estão o dia inteiro com a mãe ou o dia inteiro com o pai, mas essa mãe e esse pai
não estão plenamente no coração dessa pessoa. A pessoa vive julgando, vive condenando, né? E às vezes tá sempre junto, mas é cheio de conflito, cheio de distorção nas leis sistêmicas. Então a proximidade física não é régua balizadora. É algo a ser analisado, mas não é regra balizadora. Da mesma forma que tem pessoas que às vezes a pessoa mora fora, por exemplo, e vê menos o pai e a mãe, mas no nível emocional, no nível espiritual, sistêmico, tá tudo certo, tá em paz, tá bem conectado. E o filho, os filhos conseguem ir para a vida com leveza, né? Sem nenhum tipo de lacuna ou de amarra. Porque o amor verdadeiro, ele não prende. Vocês precisam colocar isso no coração. O amor verdadeiro, ele não prende, ele liberta, ele potencializa. O amor que prende, ele é infantil, ele é egóico. Tá? Ele está a serviço de si mesmo e não do outro. Então é um amor condicionado. Presta atenção essa questão da convivência. Às vezes o pessoal confunde isso. Às vezes você tem um baita problema com seu pai, com a sua mãe, às vezes eles estão meio fora de si, mentalmente, emocionalmente, e no ego deles ou na criança, e às vezes a convivência fica difícil, e muitas vezes o afastamento é melhor para todo mundo. Mas esse afastamento físico, muitas vezes pode e precisa acontecer, mas no seu coração você pode deixar em paz, você pode ter amor incondicional, você pode ter os seus pais no seu coração, tá? Então, quando você dá a sua nota aí de 0 a 10, quem chegou agora na live, dá uma nota de 0 a 10, quanto você considera que está o nível de conexão com a sua mãe? Tá? No coração mesmo, não é uma questão de convivência, né? Então reflita nesse sentido, porque às vezes você dá uma nota 9, 8, 10, porque você está muito perto da sua mãe o tempo todo, mas lá no coração pode estar meio desconectado. E às vezes você vê pouco sua mãe, mas vocês têm uma coisa mais profunda e que está em paz, está bem alinhado entre vocês, entendeu? Nos conhecimentos da constelação familiar tem essa confusão, para você evitar. Você pode ver o seu pai e sua mãe uma vez no ano, 2 vezes no ano, mas lá no coração às vezes você tomou seu pai e sua mãe verdadeiramente, eles estão lá. Tá? Então a convivência é algo a ser visto, é algo a ser gerenciado, mas não é a régua balizadora da questão, ok? Aí o que eu considero que é o ideal na convivência? Principalmente para vocês que são adultos. Para quem é criança, o ideal é estar mais tempo perto. Adolescente, mais tempo perto. E depois, cada vez mais, vai soltando o cordão umbilical. Esse cordão umbilical tem que liberar, tá? Na convivência, qual é o termômetro ideal? Entendam essa regra. Na convivência, o termômetro ideal é o morno. Vou repetir. Na convivência, o termômetro ideal é o morno. Nem tão perto, nem tão longe. Como assim? O que seria o quente, metaforicamente falando? Dependência emocional,
ficar o tempo todo na casa deles, ficar o tempo todo envolvido com os assuntos deles, ficar sabendo de tudo que se remete à realidade deles, a realidade de casal, as coisas íntimas, os desabafando tudo, descarregando a vida toda em você, e você também desabafando tudo demais, abrindo a sua realidade de casal inteira para os seus pais, sua mãe, sabe? Isso é o quente, isso não traz bons resultados. Isso tem transferência de cargas, mistura o lugar de cada um, invade e ainda é uma postura infantil num relacionamento entre pai, mãe e filhos. Aí tem o outro lado. Qual que é o outro lado? É o gelo. É você virar as costas e falar assim, também agora eu vou lá pro meu canto e não quero saber mais de nada. Aí você fica muito tempo sem aparecer, não fala com ninguém, você dá o gelo, sabe? Se fecha totalmente, se exclui, rejeita todo mundo, começa a se considerar superior, fica julgando, condenando. Esse lado também não é saudável, entendeu? Quando você perde até, inclusive, perde o elo de conexão, assim, não tem mais assunto, não tem também não pode. Não pode o muito quente e não pode o muito frio. Eu sempre uso essa regra para balizar com os meus pais. Quando eu percebo que está muito perto, que eu fui muito ali, passei na casa deles muito, eles vieram muito para cá, eu já começo, aí já dou um tempo, já foco nas minhas coisas. Depois, a hora que começou a esfriar muito, aí eu vou lá, visito eles, vejo, eles vêm aqui. O morno, guardem essa regra, o morno é o adequado no relacionamento entre pais e filhos, depois que nós somos adultos. E aí não é esse morno, esse quente, esse frio, não é a questão do amor, o nível de conexão. Quando você está junto, é importante ser uma conexão profunda, sabe? Ser quente, calor humano, sim. É uma questão de quantidade, de proximidade física, de convivência, tá? O quanto você convive, tá? Quanto você convive. Se você é adulto, se você é adulta e você ainda mora com seus pais, você pelo menos precisa construir a sua vida, planejar a sua vida, colocar os seus objetivos de vida para sair da casa dos seus pais. E trabalhar com essa função, trabalhar com esse objetivo financeiro. Só de você já tomar essa decisão, você já migra mais fortemente para a consciência do adulto independente. Se você ainda está acomodado nessa situação, uma parte da sua consciência fica preso na criança. Não tem jeito. Nem se você mora no fundo da casa dos pais, no mesmo terreno. É uma casa na árvore, entendeu? É como se você morasse na casa dos seus pais, mas é uma casa na árvore. Você ainda fica apoiado na consciência da criança, do adolescente, e fica na zona de conforto de muitas coisas. E aí você tem dificuldade de você migrar plenamente para a força do adulto independente e isso se expressar na sua realidade. Esse cordão umbilical pode ser afetivo, pode ser financeiro, seja o que for. Se você no momento não consegue fazer essa transição, pelo menos você precisa colocar como objetivo e começar a movimentar isso. Ao você fazer isso, você vai ver que vai vir força. Você vai ver que vai vir empurrão. A vida vai te empurrar, porque esse é o caminho natural.
É só você ver na natureza como que é, os pássaros. Quando dá certo tempo ali, a águia, ela percebe que o filhote está a ponto de conseguir voar, ela empurra para fora do ninho. É o ser humano que fica nesse grude ad infinito, entendeu? Já empurra para fora, porque senão vai virar presa do mundo. Se não aprender a voar com as próprias asas, vai virar presa, vai continuar fraco, e vai continuar vulnerável, entendeu? A relação é a mesma quando a pessoa saiu, casou, mas com a separação precisou voltar? É pior. É pior, ok? Porque quando você saiu, você estava no arquétipo da princesa, entende? Você saiu do arquétipo da princesa para ir para o arquétipo da rainha e ser rainha do seu próprio reino. É por isso que homens e mulheres que não fazem a transição de sair do território dos pais, da casa dos pais, ficam no arquétipo do príncipe e da princesa. E não vão para o arquétipo do rei e rainha, dono do seu próprio reino, né? Que seria o seu território, seria a sua casa. Você não tem essa transição arquetípica. Então fica na criança, no príncipe e na princesa, não tem jeito. Então quando você saiu, você foi para o arquétipo da rainha ao lado do seu rei, tá? O seu território. Tá? E você se tornou uma mulher, você se tornou alfa. Tá? E quando você voltou, você não era mais aquela menina. Quando você voltou alfa. Então fica o quê? Fica duas leoas no mesmo território, duas rainhas no mesmo território, dois leão no mesmo território. Então a chance de dar faísca, de dar embate é muito grande. O filho que volta, nesse caso, precisa ter uma consciência de que é temporário. Já precisa ter uma consciência de que é temporário e atuar o tempo todo para reverter essa situação, para voltar para o seu próprio lugar. Tá? E enquanto estiver lá, enquanto estiver na casa dos pais, entender que aquela não é mais a sua casa. Não é mais a sua casa que era na outra época. Agora é a casa dos pais. E enquanto você estiver lá, você é um visitante, uma visitante, que precisa o tempo todo estar em gratidão, em serviço, ajudar nas coisas da casa, né? Faxina, louça, trabalhar para pôr coisa dentro de casa e não pode voltar a ser criança, entendeu? Então isso precisa tomar muito cuidado, senão a vida não anda. A pessoa dá passos atrás no sentido do seu amadurecimento. Lógico que tem situações e situações, né, de vulnerabilidade, porém precisa colocar como foco transformar isso, né? Retomar a sua independência. Se não dá, põe como objetivo e deixa esse objetivo te puxar, te guiar, que você é colocado numa força e só de você ter esse objetivo, já alivia para o pai e para a mãe também. E aí o outro cuidado que tem que ter máximo. Se você se separou e, por exemplo, sua mãe ou seu pai são separados e você está ali morando junto, aí o perigo é acontecer, entre aspas, um casamento. Aí, além de você estar na mesma casa, você pode estar no lugar do seu pai, sendo o marido da sua mãe. Ou no lugar da sua mãe, sendo a esposa do seu pai, entendeu?
no nível energético e emocional, aí essa codependência, né, esse emaranhamento fica muito mais complicado de resolver. Precisa ter uma consciência de cada um no seu lugar, cada um no seu papel correto. Tá? Quando tem separações, muitos filhos, né, aqui está o pai e a mãe, e o filho embaixo, ou filha. Quando tem separação, muitos filhos sobem aqui, e aí faz o papel ou do pai ou da mãe para o outro, entendeu? E criam um casamento, né? Um casamento, entre aspas, ali, emocional, energético, espiritual, e a vida fica enroscada. E a pessoa puxa um monte de carga da pessoa ao qual entrou no lugar, ou daquele ao qual está tentando salvar. Tá? Então, observem isso para que vocês fiquem protegidos desse tipo de emaranhamento que acontece muito. Tá? Então, uma introdução aqui sobre alguns pontos interessantes, importantes em relação aos nossos pais. Agora, o ponto principal aqui desse capítulo ele trata de experiências de desconexão mais profunda. Ele já abordou isso no começo do livro, tá? E agora ele aprofunda mais, que é a questão de rompimentos mesmo, que não necessariamente é por causa de conflito. É um rompimento de conexão no nível mais profundo, né? Que coloca como emocional, mas isso também transcende ao espiritual. Para vocês conseguirem entender plenamente, tem uma série, eu não sei se vocês assistiram, quem assistiu, do Amazon Prime, que se chama A Roda do Tempo. Quem já assistiu, pelo menos uma temporada, ou quem já assistiu até o final? Roda do Tempo. Tá? Nessa série, para vocês entenderem o ensinamento e como que funciona. Nessa série, as pessoas lá que tem lá, é uma série que tem um universo de magia e tudo mais. Existe entre eles o que eles chamam de elo. Eles chamam de elo. É um elo espiritual. É uma conexão espiritual num nível mais profundo. Tem as sacerdotisas lá que tem o elo com o guardião delas, ou quem tem relacionamento, né, amoroso ou conjugal, eles e que tem essa sensibilidade espiritual, eles estabelecem um elo espiritual, um elo de alma para alma. E assim, mesmo que eles estão do outro lado do mundo, eles sentem o elo. Eles sentem o elo conectado e conseguem ter uma troca por meio desse elo. Consegue sentir se a pessoa está bem, consegue sentir se a pessoa não está, se a pessoa tem um ferimento ali, a outra pessoa sente. Tem uma transmissão num nível de conhecimento, num nível energético e espiritual mais profundo. Tá? E é exatamente isso quando a gente fala dessa questão de conexão com os pais, de tomar os pais, é num nível energético e espiritual mais profundo. Transcende, o emocional faz parte, mas transcende o emocional. É isso que eu quero dizer em relação à convivência física. Você pode estar do lado da pessoa, do seu pai e da sua mãe, mas esse elo de alma para alma tem uma lacuna, tem um bloqueio. Tá? E a conexão emocional também tem uma defesa, tem uma parede.
Mesmo que as pessoas estão ali lado a lado, mas não consegue, não vai. Tá? E aí nessa série, quando esse elo é rompido, por algum motivo, seja pela morte de um dos dois, seja porque teve uma intervenção energética, espiritual, seja o que for, é uma experiência dilacerante para outra pessoa. Dilacerante. Porque é como se... Imagina assim, sabe aqueles gêmeos que nascem grudados um com o outro? Aqueles gêmeos que nascem grudados um com o outro, siameses, né, que falam. É como se fosse fazer uma cirurgia para separar os dois. Não seria uma experiência extremamente dilacerante e dolorosa? No nível energético, é isso que acontece quando tem esse rompimento espiritual energético com as pessoas da nossa família. Ou no caso, não só com as pessoas da nossa família, ou no caso de falecimentos. É por isso que o luto, os falecimentos, é uma dor tão dilacerante. Porque no nível energético também ocorre um corte. Toda aquela conexão, no nível energético ocorre um corte para que a outra alma possa ir para o lugar dela, né? Que agora é um novo lugar, e a outra pessoa fique aqui. Então, no nível energético, vai tendo todo um rompimento, uma dissolução dos elos espirituais. E é por isso que é importante viver o período do luto. O período do luto é o período onde acontece essa dissolução e depois a reparação do campo energético da pessoa. E é por isso que se você não permite, se você não vive o luto adequadamente, fica um buraco, fica um vazio. Não é assim que fala? Fica um vazio. É como se você tivesse uma cirurgia que você abriu e não fechou adequadamente. Tá? E da mesma forma também relacionamentos de casal que terminam, divórcios, principalmente relacionamento de longa data, relacionamento mais sério. Quando você termina com a pessoa, tem toda uma fase de dissolução dos cordões energéticos, de corte, de tudo. E todo esse tempo de dissolução e reconstrução da energia precisa ser respeitado. Aí a pessoa vai lá e já emenda um relacionamento no outro. Ficou coisa aberta, ficou pendente. Se o luto de relacionamento não é vivido adequadamente, já emenda um relacionamento do outro, esse corte com o outro gruda. Essa coisa aqui que cortou e não fechou, gruda na nova pessoa. Por isso, e aí continua, na verdade, o mesmo relacionamento. O mesmo tipo de conexão. Por isso que repete padrão. Tem que viver o luto das coisas. Começo, meio e fim, respeitar um período de liberação emocional, respeitar o tempo do pesar, respeitar o tempo dos aprendizados que precisam ser absorvidos, respeitar o tempo das tomadas de decisão, do que você vai fazer diferente, entende? E aí, nesses casos aqui que ele explica de separação com a mãe, a pessoa sente isso. Eu passei por isso, já falei, né? Meu nascimento foi complicado, eu quase morri. E eu fui separado da minha mãe durante um bom tempo ali, para receber o tratamento no hospital e tal. E isso gerou, lógico, isso também não é por acaso. Eu já passei essa experiência com a minha mãe, no meu nascimento, por causa de questões kármicas, e por causa de todo um cenário sistêmico, e por causa de quem eu precisava ser na vida. Essa dor
me tornou quem eu sou também. Tá? Inclusive deve ter me trazido para o universo sistêmico. Nada é por acaso. Põe na consciência de vocês. Nada é por acaso. Desde antes de vocês nascerem, tudo tem um plano por trás. Tá? Tudo tem um plano por trás. Então ali eu tive uma ruptura com a minha mãe. E isso trouxe determinadas consequências bem complicadas para mim. Obesidade que eu passei, obesidade infantil. Obesidade infantil, obesidade na adolescência, vários tipos de compulsão, muita dificuldade de se conectar com as pessoas, cheio de defesa, sabe? Sentimento de abandono, sentimento de rejeição, uma tensão entre eu e ela, não conseguia conectar e ao mesmo tempo precisava estar perto, sabe? O imã quer estar junto, mas não consegue. Porque o que ele fala? Quando... Não só ele, o Bert também fala sobre isso. Quando tem essa experiência de desconexão, a criança leva para o pessoal e interpreta como abandono, interpreta como rejeição. E aí ela se frustra, aí ela se desespera e por defesa ela se fecha. Por defesa ela tira a mãe do coração. E depois, para fazer um processo de reconexão, é mais complexo, porque tá cheio de defesa. E não só a defesa, vai ter que encarar essa dor, esse vazio que ficou, essa experiência dilacerante. E muitos fogem de olhar para isso. Muitos fogem de olhar para isso, de soltar essas defesas. Hoje vocês podem ver assim, eu me conecto muito mais facilmente com as pessoas, mas antes era muito fechado, muito, sabe, cheio de defesa, principalmente, né, corporal, por causa dos bullying também, minha família também, né, método um pouco mais agressivo para educar. Então, se você passou esses tipos de experiência de rompimento com a sua mãe, o pai também atua nesse sentido. Você criou defesas. Você às vezes tirou seu pai e sua mãe do coração para se proteger. Tá? Só que o tempo todo, a sua alma, a sua criança interna, o seu emocional busca por essa reconexão. O tempo todo, não tem como você escapar disso. É um vínculo, um elo que você precisa restabelecer. Precisa curar essa questão. Senão a sua vida fica cheio de problema em várias áreas. Na saúde, gera problema. O corpo fica somatizado. Na área amorosa, muito problema, porque aí você replica essa experiência de abandono, de desconexão, essa ausência. Ele cita isso aqui nesse capítulo. Essa ausência, essa dificuldade de conectar, essa coisa de querer estar junto e ao mesmo tempo não conseguir. E quando vai aprofundando a conexão, vem os medos, a pessoa afasta, sabota a relação. É medo de abrir o coração e se ferir. Tudo isso gera como consequência. E na prosperidade e abundância também. Porque esse sentimento de sustento, essa segurança mais profunda de acolhimento, proteção, nada falta, de abundância, vem da mãe. Se você tem um bloqueio nesse sentido, é muito difícil você se sentir plenamente grata. É muito difícil você se sentir satisfeito. Fica uma falta, uma escassez interna crônica. E esse tipo de sentimento, essa carência, é um sentimento anti-prosperidade. Como é que você vai abundar? Abundar muito, financeiramente falando, se você emana carência. O campo vibratório energético, ele não faz distinção se você emana carência
afetiva ou carência que é estritamente material? Carência é carência, é uma vibração, a vibração é igual. Se você emana carência afetiva, isso reflete no financeiro. Se você está pleno de amor, abastecido, nutrido, nesse sentido, e você se sente abundante, seguro afetivamente também, isso se reflete na abundância material também, está tudo conectado. Está tudo conectado. A Paula perguntou, viver essa experiência dilacerante já na hora do nascimento, foi o meu caso. Tá? Como ter bons olhos para isso? É aquela fala sistêmica que é cura para muita coisa. Né? Por alguma razão maior foi assim. Por alguma razão maior foi assim. Quando você olha para o seu passado, você já tem que ter essa frase na ponta da língua. Sem entender exatamente todos os porquês, por alguma razão maior foi assim. E aí, no seu trabalho de autoconhecimento, você encontrar essa razão maior. Eu encontrei. Por causa do meu nascimento, vou compartilhar com vocês a minha ressignificação e a força que eu encontrei por causa do meu nascimento difícil, essa desconexão que aconteceu. Por causa dessa minha experiência de separação do nascimento, essa experiência de quase morte e tudo mais, eu tenho na minha energia a força do sobrevivente. A força do sobrevivente. E essa força do sobrevivente é o que me dá essa energia de persistência, essa força de vontade infinita. É uma base do que me impulsiona e que faz com que eu tenha uma resiliência muito grande, que se eu não tivesse passado por essa experiência de lutar pela vida, de me sentir sozinho, desamparado ali logo de cara, eu não teria desenvolvido essa força. Então, eu agradeço. Você precisa agradecer a sua história. Se você ainda não agradece a sua história, o seu passado, é porque você não encontrou a pérola que está por trás das dificuldades que você vivenciou. Em tudo tem uma pérola. O universo é dual. Nada é tão negativo que não tenha algo de positivo. Nada é tão positivo que não tenha algo de negativo. Tudo é dual. Tudo nesse universo é dual. A questão é você encontrar qual é o lado bom do lado ruim. Tudo é dual. Tudo que tem lado ruim tem lado bom. E tudo que tem lado bom também tem um lado ruim. Entendeu? Posso considerar todo esse processo para perdas de trabalho, onde houve ativações de trauma, se não elaborarmos isso internamente? Sim, ele dá exemplo. Ele dá exemplo aqui nesse livro. Nesse livro, sobre pessoas que estavam replicando na área de trabalho. Tem a história de uma pessoa aqui. Eu transferi minha carência de mãe para amigas. Sim, você projeta. Por quê? Porque a mãe é o nosso primeiro amor. Para refletir. A mãe é o nosso primeiro amor. A mãe é o nosso primeiro sustento. A mãe é o primeiro amor, é o primeiro sustento, a primeira relação de longo prazo, primeiro elo de confiança. É a base de tudo. Se vocês... para vocês entenderem o quanto a questão com a mãe é profunda e ampla e complexa, o próprio Bert Hellinger, com 92 anos, o criador da constelação familiar, fez uma constelação para a mãe dele com 92 anos. Gente, se ele passou por esse processo, quem somos nós? O cara, a vida toda conectado com a constelação,
No final da vida constelou a mãe ainda. Então, por quê? Porque todo esse cenário nosso com a nossa mãe determina o nosso relacionamento com a vida como um todo. Porque o feminino, a mãe rege o feminino para nós. E a vida tem uma correlação total com isso. Tomar a mãe é tomar a vida. Então, se você, por exemplo, se você está em briga com a sua vida, você rejeita a sua vida, pode ir mais profundo, você rejeita a sua mãe. Você tem uma questão com a sua mãe. A forma como você se relaciona com a sua mãe espelha, transmite padrões de como você se relaciona com a vida, com o amor e com as relações principalmente. E também com a sua espiritualidade, porque é as dinâmicas do feminino. As dinâmicas do feminino mais profundo são regidas pela energia da mãe. A mãe é a fonte principal da sua energia do feminino. Principal. Lógico que também puxa das outras mulheres ancestrais. Também puxa da sua ânima, que é o lado seu feminino que você já traz da alma. Também tem isso. Não é só a mãe. Não é só a mãe. Mas ela é o relacionamento primário. Ela é o relacionamento primário, primeiro, onde você construiu suas bases relacionais. Aí depois o pai e os irmãos também têm influência nisso. E então toda essa base relacional que você construiu com a sua mãe vai se espelhar no relacionamento com a sua mãe. Se você tem dificuldade de se conectar com as pessoas, investiga mais profundo, você está com dificuldade de se conectar com a sua mãe. Vai mais profundo, você vai ver que tem ali uma questão para você fazer. Por exemplo, nos relacionamentos, vou dar um exemplo meu. Vocês podem perceber que eu sou uma pessoa de serviço. Nos meus relacionamentos, eu sou uma pessoa que serve. A minha linguagem do amor é serviço. Tá? Por exemplo, todo o meu serviço com vocês na live é um ato de amor meu, num sentido espiritual. É uma forma minha de propagar o amor espiritual que vibra em mim no mundo. E adivinha com quem eu aprendi isso? Com a minha mãe. Minha mãe também é uma pessoa que expressa amor pelo serviço. Ela expressa amor pelo serviço, principalmente. Ela vem aqui em casa, ela não consegue ficar parada. Ela vem aqui em casa, ela quer limpar tudo, arrumar tudo, passar roupa, passar rastelo lá fora na chácara. Ela não consegue ficar parada, ela quer ficar te servindo o tempo todo. Essa é a forma dela de amar. Fazer comida também, estar a serviço, é a maneira dela. E eu também sou assim. Tá? Meu pai já é um pouco diferente. Meu pai ele já expressa amor, ele gosta de expressar amor com conexão, estando perto e também ajudando financeiramente. Cada um tem sua linguagem de amor. Né? Pessoas suicidas têm problema com a mãe? Não é a única causa, porque aí pode ter outros pontos também na ancestralidade, de padrão relacionado a isso, de excluídos no sistema, de luto mal vivido, de querer se juntar com falecidos ali, que a pessoa tá com muita conexão na morte e na vida não tá com conexão com ninguém. Porém, tem outras questões, porém, uma grande desconexão com a mãe pode gerar tendência suicida sim. Um grande rompimento com a mãe, uma grande rejeição da mãe, esse elo complicado, esse bloqueio pode gerar padrões suicidas sim nas pessoas.
tá? Sou a mãe que teve a filha afastada. Conheço a dor dilacerante que a mãe sente nessa separação. É aprendizado e oportunidade de cura nos dois lados. Sim, mas nada é por acaso, Paula. Quando desconecta e depois reconecta, fazendo o processo de reconexão, o elo fica bem fortalecido. Tem uma expansão de consciência dos dois lados. Nada é por acaso. Isso tem a ver com a evolução das pessoas também. É um processo de crescimento. Então, se aconteceu, é porque estava destinado. E aí, por meio da reconexão, vocês podem ficar melhores do que era antes. Lembra a aula da psicossomática lá, de a dor do nascimento cósmico, de você experienciar a falta de amor para você conseguir realmente entender e aprofundar no que é verdadeiramente o amor? Nada é por acaso, tá? A Rosana, eu achei que estava tudo certo com minha mãe, entretanto tenho dificuldade em conviver com pessoas. Investiga isso. Não necessariamente pode ser o único motivo, às vezes você fechou seu coração por outra causa, às vezes pode ser uma questão com o pai também, mas investiga a mãe, porque na grande maioria das vezes tem alguma questão. Aí ele fala uma questão aqui, ó, que eu não concordei muito e que eu tenho uma visão além, né? Ele fala que durante a parte da gestação a gente não consegue absorver plenamente alguns tipos de memórias. Por quê? Porque ele está olhando pelaquela ótica, lembra o espiritual excluído que eu falei para vocês? E isso interfere em algumas compreensões. Também fala aqui que a questão começa na gestação. E não começa na gestação, pessoal. Vocês abram a cabeça para a realidade espiritual. A conexão com os pais começa antes do nascimento. Antes de você nascer, a sua alma já ficou ali presente na família por um tempo. Hoje eu e a Marina, claramente analisando o processo ali de gestação e nascimento do Ravi, claramente dá para perceber quando a energia dele chegou. Porque dá para perceber qual é o tipo de energia dele, né? Solar, muito ativo, né? Muito parecido comigo, inclusive até mais enérgico que eu. E deu para perceber quando esse tipo de energia chegou na nossa vida, antes da concepção dele, antes do processo de gestação. Ele já estava ali se conectando com os pais. Isso acontece, tá? A alma, né? Lembra? Já falei, a família que nós temos, que nós nascemos, ela é escolhida. Adivinha por quem? Ó, tô apontando para a pessoa que escolheu a família que nasceu, ó. Você. Você, junto com todo um grupamento de mestres e o conselho kármico e toda uma espiritualidade e a luz divina e tudo, você escolheu sua família com base, repetindo, toda live eu preciso falar sobre isso, porque isso é importantíssimo para você aceitar a sua família. Você não é vítima de um sorteio cósmico. Tá? Você escolheu sua família junto com todos os mestres espirituais, junto a Deus, a família ao qual os desafios e tudo aquilo que você vai vivenciar com ela é uma base para compensação kármica. O que seria compensação kármica? Aprender o que precisa.
prova espiritual. Lembra, nós estamos num planeta de provas e expiações. Estamos num planeta de provas e expiações. O que seria isso? Provar que você aprendeu. Provas, por que provas e expiações? Provar que você aprendeu. Então você vai passar por provas espirituais, né? Que você aprendeu as virtudes divinas, o amor, subindo o grau evolutivo, tá? Então, e compensar pessoas que você prejudicou também. Reparar, não precisa ser na dor. Repetindo, Deus não quer que a gente sofra. Deus não quer que a gente sofra, ok? Ele quer que você compense as coisas com alegria. Então mas você vai viver desafios. Então você vai viver desafio com essas pessoas aí que tem a ver com desafios que você causou a elas no passado. Então, se você rejeitou sua mãe, se você abandonou sua mãe em outras histórias, pode ser que ela faça isso com você agora. Você vai viver o outro lado da moeda. E aí você se curar disso, você se resolver com ela, ter um processo ali de harmonização, você resolve essa história, mas também libera uma outra que tem entre vocês. Entendeu? Então, a família ela é escolhida por um processo de compensação kármica e de consolidação de aprendizados que ficaram faltando e que você precisa provar que aprendeu. Tá? Além disso, a família é o cenário que vai desenvolver em você as virtudes e forças necessárias, muitas vezes por meio da dificuldade, dos problemas, para você ser quem você precisa ser no mundo. Então nada é por acaso. Eu sou quem eu sou hoje, eu estou aqui contribuindo com vocês, eu sou o terapeuta e o professor que eu sou hoje, graças muito aos problemas familiares que eu vivenciei. Eu busquei a constelação para isso. Então se a minha família fosse perfeita, eu não estaria na constelação familiar. Não estaria cumprindo o propósito que eu estou hoje. Entendeu? Então faça as pazes com os problemas aí que você vivencia com a sua família. Ele até fala isso aqui no capítulo também, ó. Porque isso está cumprindo uma função com você. Está cumprindo uma função com você. Põe isso no seu coração. Ele diz que, ó, presta atenção aqui, ó, que ele fala. A partir de uma perspectiva mais ampla, essa experiência qual a experiência que ele fala aqui? Quando na sua vida adulta, algum gatilho traz de volta traumas do passado. Por exemplo, você passa um rompimento na área amorosa, e esse rompimento na área amorosa gatilha um rompimento que você tinha com a sua mãe ou com o seu pai, seja o que for, que estava ali reprimido. Ativa trauma mais profundo. Aí ele fala aqui, ó, essa experiência, quando traumas antigos seus são ativados por gatilhos, pode ser considerado uma oportunidade perdida de cura maior. Por isso que eu pego no pé dos alunos, pego no pé dos pacientes, a galera que está na formação, a jornada do destravamento. Você não pode demonizar o travamento. O travamento, a doença, o conflito, o problema financeiro, material, não são inimigos. Eles são oportunidades, são placas de sinalização que ele coloca ali, de algo que precisa ser curado, uma cura maior. Algo maior que precisa ser visto e liberado. E que se não tivesse travado, se não tivesse acontecido a doença, se não tivesse acontecido o conflito, se não tivesse acontecido o problema profissional e financeiro, você não pararia para olhar para isso e resolver.
Não dá para pular a etapa evolutiva. Não dá para deixar a coisa em aberto. Quando você pula a etapa evolutiva, deixa a coisa em aberto, em algum momento a vida vai parar em algum... Deu uma travada aqui na conexão. Quando você pula a etapa, deixou aprendizado mal consolidado, deixou coisa mal resolvida, deixou pessoas sem perdoar, deixou assunto inacabado, a vida vai parar de alguma forma ou repetir padrão para que você olhe para o que precisa ser visto, resolva o que você precisa resolver do ciclo passado, para que você possa passar para o ciclo novo. Não tem jeito de pular. O universo é perfeito no seu processo instrutivo. Perfeito no seu processo instrutivo. Você não vai pular a etapa evolutiva. Esquece. Não adianta você falar assim, eu não vou olhar para isso. Esquece. Vai pular na sua cara o tempo todo, tá? Então ele chama assim, uma oportunidade perdida de cura maior. Que direcionaria você ao trauma mais profundo e significativo, né? No caso aqui da pessoa de ter sido deixada no hospital pela mãe, aqui, né? E teve o rompimento que ela sentiu lá, né? A pessoa. Entretanto, poucas pessoas, ao confrontarem suas dificuldades, as utilizam como placa de sinalização. Em vez disso, elas se concentram em aliviar o sofrimento. O quê? Se entupindo só de remédio, por exemplo. Ou que é a terapia do remédio. Ela quer resolver o sintoma sem mexer na causa, né? Em vez disso, elas se concentram em aliviar o sofrimento e raramente buscam a origem. E também aliviar o sofrimento como? Vícios, compulsões, se alienando em redes sociais, álcool, se entupindo de comida, seja o que for, que é para dar um alívio interno para a pessoa não encarar. Porque quando você tira esses anestésicos, a dor de fundo ela vai emergir cada vez mais para ser resolvida. E é por isso que as pessoas se entopem de anestésico. Para o tempo inteiro deixar a mente ocupada, o tempo inteiro deixar o emocional conectado com outra coisa para não conectar aqui com o que precisa ser resolvido. Então elas se concentram em aliviar ou anestesiar esse sofrimento e raramente buscam a origem. Ao reconhecermos a sabedoria, né, da linguagem central aqui que ele fala, os sintomas do sofrimento podem se tornar nosso maior aliado. Então você precisa usar a sua dor. Você precisa usar a sua dor como guia. É ela que guia o processo. Na constelação não é a dor que guia, é a dor que guia o campo. Então a dor é a guia do processo aqui de cura. Tá? Aí, ajudando vocês identificarem se vocês têm essa... Porque às vezes você pode ter essa separação, esse trauma, o bloqueio de separação com a sua mãe, e você não sabe que isso aconteceu. Não sabe que isso aconteceu. E aí tem umas frases aqui, sentenças que ele colocou, que trazem esse sinal. Eu listei umas aqui que fazia muito sentido comigo. Por exemplo, tem uma aqui que é: perderei o controle. Hoje está muito mais controlado por mim, mas sempre tive esse padrão controlador, Então, perderei o controle, medo de perder o controle, tem a ver com isso. Olha as outras frases aqui, Quando você carrega o sentimento de não ser bom o suficiente. Quando você tem a plena conexão afetiva com a sua mãe ou com o seu pai, você consegue se sentir bom o suficiente, entendeu?
Agora, se teve algum bloqueio, você carrega esse sentimento de não se sentir bom o suficiente. Quem se identifica com esse sentimento? Digita eu no chat. Outro sentimento que atrapalha as pessoas na área amorosa. Ninguém me quer. Ninguém me quer. Outro sentimento de você se sentir um fardo. Se sentir um fardo para os seus pais. Outro sentimento, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de ficar desamparado. Eu percebi que eu tinha muito isso na área profissional. Um receio de acontecer alguma coisa e eu ficar desamparado, perder tudo, sabe? Não ter apoio, não faz sentido nenhum. Porque meus pais sempre me apoiaram, né? Ficarei indefeso, serei anulado, minha existência será em vão, não há esperança. Tá? A Liliane perguntou, os filhos adotados, que teve rompimento com a mãe biológica, consegue ser reversível com a mãe adotiva? Ajuda. Porém, filhos adotados, num determinado momento, quando eles tiverem mais maturidade, pelo menos no nível espiritual, no nível interior, é importante fazer um processo com a mãe biológica, para que isso fique mais em paz. Um processo de ressignificação e um processo de conseguir bênção da família biológica, uma conexão espiritual. E inclusive os pais adotivos devem fazer isso junto. Para que filhos adotivos tenham paz, para que os filhos adotivos tenham paz com os pais adotivos, é importante que os pais adotivos tenham a bênção espiritual do sistema de origem. E aí é importante fazer um processo sistêmico e espiritual, se colocando em respeito para servir essa vida, pedindo a bênção e que a força deles vão estar juntos, sabe? É um processo de unificação, do tipo, estamos aqui fisicamente, os pais adotivos, porém pedimos a bênção espiritual da família do sistema de origem. Aí o filho se sente em paz. E no momento certo, o próprio filho faz um processo de, no coração, trabalhar terapeuticamente, espiritualmente, esse elo rompido aí. Que não quer dizer a necessidade de retomar convivência física. A conexão com famílias afastadas ou com falecidos é um processo espiritual a ser feito. Pânico, medo de perder o controle, mais ligado com o pai, depende do que aconteceu. Pode ser dos dois lados, tá? Pode ser. Aqui nesse capítulo ele dá um exemplo de uma questão que era com a mãe, né? De um processo com a mãe, principalmente aqui que teve a mãe ficou afastada 3 semanas, foi viajar com o pai e todo esse medo de desamparo e tudo depois foi gatilhado em idade avançada. Então depende, tá? Pode ser dos dois lados, tá? E pode ser questões espirituais também. Síndrome do pânico tem componente de sensibilidade espiritual muito grande, tá? Onde a pessoa sintoniza ambiente, sintoniza ancestrais, sintoniza tudo e não sabe o que fazer com aquela energia que está ali com ela. Tá? É crença limitante, Paula. Crença limitante, né? Bloqueio religioso, né? Tudo isso. Entendeu? Aí, agora, para ajudar você a
a identificar se você teve também essa desconexão com a sua mãe e você precisa atuar, tá? Tem algumas... Estão me ouvindo? Travou aqui a conexão. Ó, quando você tem esse processo de desconexão com a sua mãe, normalmente você acaba ficando com um certo sentimento de ressentimento. Quando você se conecta com a sua mãe, você fica com um certo ressentimento, tá? E acaba culpabilizando ela por um monte de coisa. Então, se você se pega culpabilizando sua mãe, você precisa mexer nisso, trabalhar isso. Ó. E aí aqui ele coloca umas frases de como normalmente a pessoa que tem isso a ser resolvido descreve a sua mãe. Veja se vocês se identificam. Ó. Minha mãe era insensível e distante. Nunca me acalentava, eu não confiava nela. Tá? Se você for encontrando frases que faz sentido para você, aí você escreve essa aí no chat. Essa. Tá, ó. Minha mãe estava sempre ocupada. Nunca tinha tempo para mim. Tá? Minha mãe e eu somos muito próximos. Cuido dela como uma irmã mais nova. Essa coisa, eu e minha mãe somos amigas. Não existe isso, gente. Se é amiga, tá ausente de mãe, tá? Minha mãe era fraca e frágil. Eu era muito mais forte do que ela. Complicado. Nunca quero ser um fardo para minha mãe. Tá? A pessoa que nunca quer ser um fardo com a mãe, ela está fechada para receber da mãe. Nunca quero ser um fardo para minha mãe, ou seja, você está fechada para receber da sua mãe. Isso te atrapalha muito, hein? A sua mãe se fortalece, se sente forte e digna quando você recebe dela. Como adulto, hein? Não como criança, agora que já é adulto. Minha mãe era distante, emocionalmente indisponível e crítica. Minha mãe era distante, emocionalmente indisponível e crítica. A minha mãe era próxima, mas era emocionalmente indisponível e muito crítica. Tá? Nunca estava bom. Tá? Minha mãe sempre me afastou. Na verdade, não se importa comigo. Não estabelecemos uma relação. Tá? Sinto-me muito mais próximo da minha avó. Foi ela quem me criou. Digita avó se você foi uma pessoa que passou por essa frase aqui, ó. Sinto-me muito mais próximo da minha avó, foi ela quem me criou. Digita avó se isso aconteceu com você. E se isso aconteceu com você, você precisa corrigir isso. Dar o lugar da sua avó de vó e devolver o lugar de mãe para sua mãe, senão fica bagunçada a hierarquia da família. Minha mãe é totalmente egocêntrica e aquela pessoa que chama a mãe de narcisista e tal. Tudo gira em torno dela, nunca me demonstrou amor. Minha mãe pode ser muito calculista e manipuladora, não me passava segurança. Tenho medo dela, sempre foi imprevisível. Não somos próximos, ela nunca agiu como mãe. Aí, uma frase aqui polêmica, hein, mulherada? Eu nunca quis ter filhos. Não tenho o instinto materno.
Mulherada aí que fala que não quer ter filho, fica nessa aí, entenda, gente, tem trauma por trás. Pode abrir. Ou é seu, ou o trauma é seu, ou da família que você herdou, tá? Nunca quis ter filhos, não tem o instinto materno. Ou você passou por algum trauma referente a irmãos, referente a filhos, ou com a sua mãe, ou você herdou alguma questão pesada que aconteceu com filhos na sua família. Não é natural isso. É natural você sentir esse impulso, esse anseio de propagar a vida. Você pode acreditar que é uma escolha racional, que é por liberdade, que é por não sei o quê, mas tem um trauma por trás. Tem trauma por trás. Gente, eu atendo muitas mulheres, hein? Sei do que eu estou falando. Mesmo que você resista aí agora, mas pode investigar. Na hora certa você vai encontrar ou o seu trauma, ou a sua desconexão com a sua mãe e com o lado materno, ou o trauma na sua família, ou a memória traumática que você trouxe na alma. Isso também tem muita relação com essa questão aí. Aí eu oriento que vocês leiam, tá? Eu oriento que vocês leiam as situações que aconteceram com as pessoas aqui, que ele coloca. Para quem ainda não tem o PDF, entra lá no canal do Telegram que está lá. Eu oriento que você compre o livro, prestigiar o autor, a editora, mas por enquanto, se você não consegue, pega o PDF lá. Pega o PDF, porque é extremamente importante você corrigir isso. Tá? Se você quer, ele coloca aqui, ó, se você quer melhorar saúde, amor, prosperidade, seus relacionamentos, você precisa corrigir isso. O seu feminino precisa estar mais alinhado. E para alinhar seu feminino, o público, principalmente o público que eu atendo, é essencialmente feminino, 90%, 85% feminino. E vocês precisam melhorar a energia do feminino, curar a energia do feminino. Vocês não vão conseguir fazer isso se vocês não se alinharem plenamente com a mãe de vocês, tá? E com o pai também, porque aí você vai precisar externalizar essa energia do feminino no mundo, né? Ir para o mundo, precisa resolver também o cenário com o pai também. Ok? Do contrário, você vai ficar com umas lacunas aí internas, umas carências, umas defesas que vai impedir o seu avanço plenamente na sua vida. E guarda o que eu falei, e guarda um ensinamento sobre tomar a mãe e tomar o pai. Tomar a mãe é você deixar o lado luz dela entrar no seu coração e o lado difícil dela também entrar no seu coração em amor incondicional, colocando limites no que é necessário, porém deixando o lado luz e o lado difícil dela entrar no seu coração, compreendendo que esse lado difícil também está em você e também é um lado seu que você tem dificuldade de aceitar, de reconhecer que também está em você. É reconhecer que a sombra dela também está em você e que você coloca um olhar de amor incondicional, respeito, compreensão, que estamos todo mundo aqui para aprender, que aquilo que você levou para o lado pessoal era um cenário sistêmico, tá? Que acabou projetando em você e que vale a pena você deixar o passado em outro tempo, para você poder viver um novo tempo com ela a partir de agora, tá bom? A série é Roda do Tempo, no Amazon Prime, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.